A economia solidária ela é uma forma de trabalhar, produzir, vender e comprar, né, que vem de encontro ou vai fazer o contraponto a essa economia excludente, né, a economia do mercado capitalista, vamos dizer assim, né? Ela faz então, ela vem na contramão, né, da hegemonia capitalista. Não é uma experiência nova, né? Isso, a economia solidária, as primeiras experiências, né, vão acontecer logo depois da Revolução Industrial na Inglaterra. E no Brasil, a gente vai ter como referência o professor Paul Singer, que atualmente é o secretário nacional da Economia Solidária. Então, uma das definições que o professor faz, ou tem, é de que a economia solidária acaba sendo uma revolução silenciosa, né? Onde as pessoas vão mudando a sua forma de entender o trabalho, as pessoas vão mudando o modo de se perceber no trabalho, e a economia solidária ela possibilita a recuperação do sentido do trabalho. Olha, o que a gente conhece da história da loucura, que encontra-se na literatura, revelado por peças teatrais, pela escrita, documentos escritos, que a loucura existe na face da Terra desde que existe o homem, né? Toda a vida na humanidade tiveram homens que se apresentaram dentro da sua coletividade de uma maneira diferente daquilo que a gente pode chamar de comum entre todas as pessoas. E, historicamente, essas pessoas foram tratadas de maneiras diferenciadas conforme a época, a sociedade vigente. Se a gente for pensar nas sociedades indígenas, primitivas, nas sociedades tribais, as pessoas que se comportavam de uma maneira diferente da maioria das outras eram encaradas como possuidoras de vozes, de deuses, de dotes especiais, e eram tratadas como pessoas diferenciadas, como pessoas até com um certo nível de privilégio. Com o passar do tempo, com a influência das religiões, chegando na Idade Média, essas pessoas que tinham um comportamento diferente na maneira de falar, de pensar, de se expressar, de conviver, foram tidas como possuidora de demônios. O mito da periculosidade, ele surge, de certo modo, a gente pode localizar no início do século XIX, na passagem do século XVIII para o século XIX, quando as ciências sociais, mais especificamente a psiquiatria, né, pretende constituir um saber sobre o comportamento do homem, principalmente o comportamento que estava em desacordo com as normas, em desacordo com a lei, em desacordo com a ordem, e partiram então do pressuposto que a loucura necessariamente comportaria um déficit moral e que esse sujeito, então, uma vez deficitário do ponto de vista de agir conforme a moral, ele constituiria um perigo para a ordem social. E por isso ele deveria ser segregado e ter o tratamento adequado, o tratamento moral, que era como Pinel o denominava, para que ele pudesse, de algum modo, retornar ao convívio social. Desse modo, o direito penal, que também surgia naquela época inspirado pelas ideias do Estado moderno, né, entende, então, que o direito penal seria para todos, todos deveriam responder pelos seus crimes, com exceção dos dementes. Pelos idos de 99, os usuários, né, se organizaram, né, formularam esse pedido. Uma ONG da luta antimanicomial, o Fórum Mineiro de Saúde Mental, vai captar recursos, né, e criar as condições para que os usuários, essas pessoas, fossem se qualificando, né, se preparando para o trabalho. Ao mesmo tempo em que elas iam, né, se apropriando das habilidades técnicas, né, elas iam
né, também trabalhando, estudando e buscando um conceito, né, uma ideia do que poderia ser um empreendimento ou uma cooperativa, ou um lugar onde eles pudessem trabalhar. Então, esse período de formação, ele não encerrou ainda, né, assim, porque a gente vai dizendo que é uma formação contínua, né, mas essa qualificação organizada formalmente, ela durou cerca de 5 anos, né? Somente em 2004 é que formalmente foi criada, né, a empresa social, a organização não governamental Suricato. Então, pensando isso tudo, né, assim, esse processo histórico começa em 99, em 2004 a constituição, né, do empreendimento, e de 2004 até os dias de hoje, né, esse ano, no dia 26 de maio, o Suricato completa 6 anos, né, é um processo contínuo e permanente, né, extremamente desafiador, mas possível, pelo que as pessoas vão dando de retorno, pelo que elas vão trazendo para a gente enquanto informação, né, e por aquilo que elas vão constatando no seu cotidiano. Os trabalhadores pensaram que era necessário criar uma lei no Brasil para começar a implantar esses serviços, então começaram com um projeto de lei em 89, né, que foi levado pelo deputado Paulo Delgado no Congresso Nacional e se tornou a Lei 10.216, que levou 11 anos para ser aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro. Por quê? Porque o Congresso Nacional Brasileiro é muito conservador. Então, essa lei só foi aprovada mediante muito trabalho, muita negociação dos trabalhadores, participando quase que mensalmente de audiências públicas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para ela ser aprovada. Então, foi uma luta enorme e uma luta muito árdua do movimento dos trabalhadores e aí já de algumas associações de usuários que foram se constituindo a partir da criação deste movimento. E ainda hoje estão em processo de constituição, né? Muitos serviços hoje de saúde mental estão estimulando a criação de associações de usuários e familiares para defender os direitos de cidadania das pessoas com transtornos mentais. E ampliar as suas possibilidades de resposta é o que permite que o sujeito possa dar uma outra resposta diferente daquela que ele deu naquele determinado momento. A segregação, ela só caminha no sentido da subtração de recursos. É esvaziar ainda mais as possibilidades de dar outras respostas. E se a gente amplia os recursos da civilização, se a gente amplia as possibilidades desse sujeito responder pelos seus atos em liberdade, em convivência com a família, na relação com o trabalho, na relação com os estudos, com a arte, com o lazer, com o esporte, com o que quer que seja que faça sentido para ele, a gente vai perceber que esse sujeito ele vai responder aos embaraços que a sua condição lhe trouxer de um outro modo, sem precisar recorrer à violência. É só assim que eu consigo explicar o fato de que, a partir do momento que a gente dispensa a ideia de periculosidade e abraça a ideia de responsabilidade, que os níveis de reincidência têm caído drasticamente. Hoje nós trabalhamos, né, com o paciente dentro do seu território, ou seja, território significando, né, um sentido mais simples de território. Território é o espaço geográfico onde a pessoa está mais próxima da sua casa, da sua comunidade. Agora, território não é só isso, tem o território geográfico, mas tem os territórios mentais de cada um, né? Um conceito mais profundo de território, mas esse conceito sanitário de território é que a gente trabalha numa determinada área de abrangência, né? Numa determinada região, numa determinada município. É esse o conceito mais sanitário de território. Segregação e punição, onde há uma privação da liberdade, onde há uma subtração de recursos
para a construção de projetos de vida e as experiências de acolhimento e de escuta que procura encontrar em cada sujeito, aquilo que faz sentido para ele, onde a sua satisfação se apresenta e oferecer recursos para que ele possa construir projetos de vida que lhe tragam sentido na vida, que lhe tragam satisfação e que assim ele não precisa recorrer à violência como modo de expressão da sua subjetividade. Carregar esse nome, mas com liberdade, convivendo com as pessoas no cotidiano, isso é maravilhoso, é uma conquista. E eu me sinto privilegiada por fazer parte dessa equipe, né, de sofrimento mental. E assim, eu sou mais uma que agregou a eles, se uniu para poder acabar justamente com os preconceitos, né, que existe hoje. Não quero dizer assim que vai acabar com um profissional psiquiatra, mas não, é conscientizar eles que a gente é capaz, mostrar para eles que a sociedade não corre risco, porque teve um episódio há poucos anos atrás que foi pedido eu não recordo muito bem o nome, mas é tipo um CAC num bairro, e o pessoal bateu de frente, falou que não, que os filhos deles iam correr risco. Aí a pergunta que veio para mim seria: será que o filho dele também não vai fazer parte de um dia da rede de sofrimento mental? Todos nós estamos correndo esse risco. Hoje você pode ser normal, mas amanhã você pode adoecer e pode vir precisar desse apoio da saúde mental. A saúde mental precisa de se tornar uma política de Estado, ou seja, uma política de todos os brasileiros, independente dos governos que venham ocupar, né, a presidência, o Estado, o município, porque ela é uma política, sobretudo, de direitos humanos e de defesa da vida e da liberdade das pessoas que tenham suas diferenças. 18 de maio. 18 de maio, por que 18 de maio, né? Às vezes perguntam, né? De onde veio esse 18 de maio? Eu, sinceramente, acho que é a mesma coisa de perguntar assim, de onde veio o samba, quando foi que nasceu o samba, quando foi que nasceu a capoeira, quando que foi que nasceram as melhores coisas desse país, né? Não sei, não há uma resposta precisa. Tal como o samba, a capoeira, tudo de bom que esse país criou. Nasceu da confluência da luz e da sombra, de raízes profundas da nossa cultura. Nasceu da dor, do sofrimento, da luz, da esperança. Eu acho que é isso, um tanto isso, 18 de maio, né? Desde lá do encontro de Bauru, quando se criou o movimento de luta antimanicomial, já se vão mais de 20 anos, né? A gente se põe numa movimentação crescente, desde o início do ano até chegar no 18 de maio, porque o 18 de maio, na verdade, é a confluência de toda uma vivacidade, né, que o movimento de luta antimanicomial tem. É fantástico ver o que acontece nos centros de convivência, no serviço, na preparação do samba, não é isso? Então é todo um movimento. O 18 de maio coroa um movimento, é mais do que um movimento anual, coroa a história, né, das lutas, né, dos portadores de sofrimento mental, do que há de melhor na sociedade civil brasileira, em prol da emancipação, né? Não é só da emancipação da loucura, do portador de sofrimento mental, mas é de todos aqueles que se encontram excluídos, marginalizados, né? À margem de uma sociedade ainda muito injusta, né? Então o movimento de luta antimanicomial, o 18 de maio, ele tem um alcance simbólico muito maior até do que da própria loucura. Eu sou usuária do Centro de Convivência e Providência.
Eu já fui internada em hospitais psiquiátricos, né? Meu nome é Roseli Rodrigues Lapa. Veio de família mesmo, assim, a hereditariedade da doença também. Mas, assim, por ser muito inteligente, estudar muito, acabei adoecendo e sendo internada em hospital psiquiátrico, que priva a liberdade de todos. E hoje é um dia importante para mim, porque é um dia de manifestação, é um dia de festa contra os manicômios, dando liberdade a todos de viver e conviver como uma pessoa normal, entre aspas, né? Uma pessoa normal. Então, acho importante essa manifestação e, como rainha da bateria, representar todos aqui, a importância é muito grande, porque já houve uma evolução aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte é um exemplo de cidade da luta antimanicomial, que veio trazer muitas coisas boas para nós, que é o centro de convivência, que é o sistema substitutivo de saúde mental. De maio, para mostrar que o portador de transtorno mental ele é capaz, como qualquer um de nós, como toda pessoa tem limitação, o portador de transtorno mental também tem a sua, mas dentro dela ele pode fazer o que tiver que fazer dentro da capacidade dele. Então hoje é um dia de alegria para a gente comemorar, para mostrar para a sociedade que é normal também ser louco. É um protesto com alegria. O movimento de luta antimanicomial já faz história em Belo Horizonte e nós somos apoiadores também bastante antigos e acho que essa luta, protestando e fazendo a alegria de Belo Horizonte, vai fazer com que cada vez mais as pessoas com sofrimento mental tenham sua cidadania e seus direitos garantidos. O dia 18 de maio, Paulinho, é um dia de luta e de alegria, porque a gente coloca na rua, a cidade tem que ver que a loucura explode em alegria e em reivindicação de direitos. Por isso é um dia de luta e um dia de alegria. É um dia que a cidade abraça todos iguais, loucos, não loucos, somos todos pessoas que estão congraçadas no 18 de maio. Essa é a alegria do nosso dia. As crianças são duplamente excluídas, porque além de ter o sofrimento mental, quando tem, mesmo quando não tem, algum problema na escola, alguma dificuldade de aprendizado, algum problema de comportamento em casa, elas são taxadas com problema de sofrimento mental. Então, nisso elas são encaminhadas para a saúde mental. Então, às vezes, uma simples característica da infância, que é ser levada, ser agitada, né, ter vontade de viver, vem como um sintoma de distúrbio de comportamento ou de hiperatividade. E o que a psiquiatria faz? Hoje ela vem dando Ritalina, que é um remédio para estar controlando essa agitação, né? E o déficit de atenção, que era antes o déficit intelectual de aprendizado. Então eles vêm mudando sintomas, mas a criança é a mesma. E a luta tem que ser essa, né? De mostrar que são crianças e que mesmo com sofrimento mental, elas têm direito como um cidadão, né? Um pequeno cidadão. E a gente, às vezes, adultos, tem que enfrentar essa luta para abrir frente para eles como protagonista. Então esse é o nosso papel aqui, né? E a gente tem tentado fazer que essas crianças participem mesmo dessa luta. E aqui no desfile é uma deles que eles gostam, eles sabem o que eles estão fazendo aqui. Eu acho que é aí que começa para essa luta, né? De psiquiatrização da infância. É isso que eles querem fazer. Não só da infância, como do ser humano todo, né? Hoje, o cansaço, o estresse,
a tristeza, a depressão, a levadeza, a hiperatividade, por aí vai. A nossa sociedade está cheia de sintomas psiquiátricos e a gente não pode deixar isso acontecer. Nós somos humanos. A importância do 18 de maio e da passeata aqui, a importância é reafirmar o compromisso com a liberdade, com a perspectiva de uma cidadania plena, não é, contra a exclusão, a favor da diversidade, acima de tudo um compromisso com a liberdade. Entendimento de que a política pública pode e deve estar alinhada com essa perspectiva, uma perspectiva que é emancipatória, de reconhecimento do direito do cidadão, não é, as diferentes percepções, não é porque a pessoa tem uma diferente percepção ou nuances diferentes de percepção da realidade que ela deve ser apartada do convívio, que ela deve ser segregada. Então, reafirmar esse compromisso de transformação, esse compromisso de inclusão é o símbolo do 18 de maio em torno da liberdade. A literatura é um modo de organizar uma experiência, né? Um modo de organizar uma vida. Só que a literatura guarda aí seus princípios artísticos, enunciativos próprios. Quando nós pensamos em literatura, nós devemos pensar no primeiro momento em um discurso ficcional. O que isso significa? Que mesmo que aquele autor ele tenha um intuito de ressignificar a sua vida, de organizar um sofrimento, de organizar um quadro mental caótico, né? Ele vai fazer isso por meio de uma elaboração de um sistema simbólico, né, organizado pelas palavras e que chega até o leitor como um discurso de ficção, ou seja, um discurso que não tem obrigação nenhuma de ter um vínculo direto com a realidade. Então, até mesmo, né, um texto autobiográfico, um texto de memórias, ele é considerado um texto de ficção, uma vez que a lembrança não é mais o tempo vivido. A lembrança já é uma elaboração daquilo que se viveu, contaminada pela experiência do presente. Toda vez que a gente fala em comunicação, é impossível pensar a comunicação fora do campo das ideias e, portanto, da ideologia. Então, é uma discussão que vem sendo feita ao longo de muitos séculos e décadas com relação ao papel da comunicação na reafirmação de determinadas ideologias. Certa vez, um pesquisador chamado Stuart Hall, que se tornou uma referência no estudo da cultura, da comunicação e da ideologia, estava num congresso nos Estados Unidos e alguns pesquisadores também renomados interrogaram fazendo a seguinte pergunta: existe uma realidade fora do discurso e, portanto, fora da ideologia? E ele disse, olha, obviamente que deve existir uma realidade, um real que está dado e que existe concretamente, mas é impossível que a gente tenha acesso a esse real sem uma construção do discurso. Portanto, a ideologia ela é inerente da nossa vivência em sociedade e da nossa comunicação, né? Na construção de valores, referências, estilos de vida, sempre há uma ideologia em jogo. A questão é, com as relações de poder, né, que também se estabelecem desde que o mundo é mundo e os homens vivem em sociedade, estabeleceu-se também uma priorização de determinados valores e ideologias em detrimento de outros. E aí a discussão que se faz muito na atualidade é como é que a mídia tem participado efetivamente da reafirmação, da consolidação de determinadas ideologias, que garantem, na maioria das vezes, uma permanência das relações de poder e das hierarquias sociais. Os ditames da moda começam com a indústria química. Por exemplo, se agora nós estamos usando muito verde, isso já aconteceu 5 anos atrás, porque eles desenvolveram o pigmento verde naquele tom, distribuíram aquilo para a indústria têxtil, ela criou um tecido que foi enviado para os estilistas mais famosos do mundo, onde a moda acontece, Milão, Londres, Paris, né? E eles criaram produtos que podem ser conceituais ou podem ser produtos mesmo de venda, né? Porque a gente vê esses desfiles malucos aí e fala, mas ninguém vai usar essa roupa. Mas atrás daquilo ali existe um conceito, o conceito da cor, o conceito da forma, né? E o apelo, venha, que aqui tem coisas que você vai gostar, até pela curiosidade, né? Então, a indústria da moda, o processo dela, ele é muito forte, porque ele lança esses produtos, né? De uma forma, assim, através de desfiles, tem eventos atrás disso, tem patrocínios atrás de tudo isso, né?
ela vai lançar esses desfiles, que vai vir com tendências que os estilistas criaram. E esse apelo eu quero vestir essa calça porque a Alexandre McQueen fez, eu quero usar essa saia lápis porque está na última moda, porque 3 estilistas fizeram, você viu? Você viu aquele vestido agora, que agora é ballonê? Você viu aquela calça, agora é saruel, está usando demais, eu quero ter uma saruel. Eu preciso ter uma saruel, senão eu estou fora. Se a gente pensar hoje na globalização, o que é que a gente tem? Uma série de países com suas diferenças culturais, diferenças geográficas, econômicas, etc., que, com certeza, estão nessa tensão, nessa agonística entre nações para determinar aquilo que vai se tornar consensual, compartilhado, e aquilo que, de uma certa forma, tem sido esmagado, tem sido ocultado ou cada vez perdido mais o seu valor dentro dessas culturas. Essa discussão que pode passar pela questão da globalização, também está internamente dentro de cada país. Então, cada país estabelece uma luta, uma tensão permanente entre os diversos segmentos e grupos da sociedade, com seus determinados valores, para, em cada momento, atualizar o que é o hegemônico da nossa sociedade. E aquilo, então, que passa a ser consensual, cria uma relação de invisibilidade e falta de existência para o que ficou de fora. Portanto, quem quer sair da invisibilidade e buscar a visibilidade, necessariamente precisa entrar nesse jogo, nessa tensão que a gente pode chamar da agonística de sentidos que se constitui numa sociedade. E isso é algo dinâmico, mutável, mas lento. Infelizmente, é algo que, para ser modificado, depende de muita batalha, de muitos questionamentos críticos, de muita discussão, inclusive no nível mais normativo e legal da sociedade, para que essas coisas, pouco a pouco, possam ir se alterando, como a gente vê na história, várias pequenas mudanças e conquistas para essas minorias e para essa diferença social. Lima Barreto também foi um escritor, brasileiro que encontrou seu lugar no mundo, na literatura, e na literatura que nós podemos dizer aqui uma literatura engajada. Lima Barreto, ele viveu uma época de transição muito importante no Brasil, é a época da Belle Époque, foi contemporâneo do Machado de Assis, e do João do Rio, escritores que tinham uma outra posição em relação às mudanças urbanas que aconteciam na cidade naquele momento. Enquanto Machado de Assis e um pouco menos, João do Rio, estavam falando de uma situação da classe média, dos privilegiados do Rio, Lima Barreto assumiu o lugar de porta-voz do subúrbio. Então, sua literatura foi feita de denúncias, das mazelas que ocorriam por detrás do cartão postal que o Rio de Janeiro queria se transformar para projetar essa imagem de cidade perfeita para o mundo. Lima Barreto sofreu diversos preconceitos, não conseguiu entrar para a Academia Brasileira de Letras, tinha uma personalidade difícil, acentuada por um quadro de alcoolismo e depressão profunda. Escreveu muitas obras, como Cemitério dos Ossos, Diário de um Hospício, nesses ambientes, e encontrou mesmo o lugar da sua existência, mesmo que uma existência curta, morreu precocemente, na literatura simples, na literatura direta, considerada por muitos panfletária. A pessoa, quando ela se veste de determinadas formas, ela quer passar uma mensagem. É um recado que a pessoa está dando, A pessoa, por exemplo, vamos dizer, as prostitutas, usa aquelas roupas muito coladinhas, curtinhas. Ela já está falando, olhem para mim, tá vendo? Eu sou uma prostituta. Aquela roupa super colada, decotinho, muito batom. Ela já está dando a mensagem dela, quem ela é, Então, muitas vezes as pessoas querem ou agredir ou se passar por despercebido de acordo com a roupa que ela veste, Então, a moda, no âmbito pessoal, ela passa muito por isso. O que eu quero falar sobre mim? Qual que é o recado que eu quero dar sobre mim? Quem sou eu? E isso é uma coisa muito interessante, quando as pessoas, mesmo simples, como a gente vê, o Bispo do Rosário fez aquelas loucuras lá, aqueles mantos, o manto do Rosário foi uma coisa muito estudada na moda, a gente estuda isso também. Como que a linguagem dele, o que ele quis dizer com tudo aquilo que ele colocou no manto dele, era uma história que estava contando.
E as pessoas fazem isso em si também. Às vezes o cara se tatua totalmente, né? E umas tatuagens às vezes agressivas e tal, porque chama atenção e as pessoas vão olhar para ele. Às vezes ele quer que as pessoas olhem para ele. Se ele não quisesse que olhasse para ele, ele passaria por despercebido. De uma outra forma, não se faria tão evidente, né? Então, a moda tem muito disso. Ao bater os olhos, você olha e fala, esse cara é um artista, ele parece um artista plástico, ele parece um professor. A loucura não me afeta, nesse enredo de ternura, sou apenas mais um outro, inventando a minha vida. O amor não traz tristeza, só nos dá esperança de fazer de nossa vida brincadeira de criança. Vem, 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 na avenida você tem